vamos dar continuidade então. Nós estamos estudando os gêneros literários e nessa aula a gente vai trabalhar objetivamente, exclusivamente com o gênero propaganda. Mas eu quero que vocês observem que a propaganda não só nas peças publicitárias que vocês ouvem, leem, na televisão, na internet, no rádio, enfim, qualquer mídia. Eu quero que vocês percebam na propaganda como um texto publicitário, como a forma da gente apresentar uma proposta estrutural onde vai aparecer os itens fundamentais do gênero propaganda. Quais são eles? Quais são esses gêneros fundamentais? A gente vai começar com o título. Primeira coisa, o título dessa peça publicitária ou dessa forma de comunicação que eu estou querendo gerar um valor, uma atitude, um conhecimento ou até mesmo uma informação por parte do receptor desse texto publicitário. Tá legal? O título então, logicamente em seguida o texto. Esse texto vai ter que ter um slogan para que a gente possa ligar a imagem do produto ou do serviço ou da atitude que a gente está querendo ligar ao tema que vai ser abordado na nossa publicidade, tá? E depois a assinatura, né? A assinatura de quem enviou, qual é a comunicação de qual órgão, de qual pessoa, de qual entidade. Quero só vender um produto? Quero que o meu interlocutor adquira uma informação, adquira um conhecimento, adquira até um conhecimento para que possa utilizar melhor. Então, para isso a gente vai fazer dois exemplos bem interessantes. E além disso eu vou usar alguns outros exemplos para que vocês possam perceber a questão do slogan ligado diretamente com o produto, tá bom? A primeira delas vai ser a campanha Ciclista Legal, tá? Dos dois textos que nós vamos trabalhar então, o primeiro é a campanha que chama-se Ciclista Legal. Ciclista Legal é uma campanha feita pelos órgãos de gerenciamento e controle do trânsito diante do número altíssimo de acidentes e internações oriundas desses acidentes, das perdas de tempo, de energia e de dinheiro principalmente também da saúde, até mesmo colocando o sistema nosso de saúde mais em risco ainda do que ele já está. Então, os órgãos de trânsito decidiram fazer uma campanha com o objetivo de educar os nossos motoristas. Então, vamos lá. Observem a seguinte situação. Imaginem um cartaz, que é um dos veículos dessa propaganda, que ela vai estar publicada em várias mídias, seja na internet, no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas. Não importa, ela pode estar escrita, ela pode estar, enfim, só o áudio no rádio, por exemplo. Ela pode ter, enfim, várias formas de ser trabalhado esse texto para várias mídias diferentes, tá legal? O importante é que essa mídia ela tem esse título, a relação harmônica entre ciclistas e motoristas. Vamos imaginar ciclistas como os representantes dos não motorizados, e a relação com os motorizados, no caso os carros, na dinâmica do trânsito das cidades que a gente vive hoje, tá legal? Aí vai ter que ter um elemento importante, que é o slogan. O slogan dessa campanha que vai ser a forma que eu vou ter de uma forma rápida de assimilar se eu quero vender esse produto, se eu quero gerar esse comportamento, que é o caso dessa propaganda, ou que tipo de atitude que eu quero que o meu interlocutor tenha. Através do slogan eu vou conseguir mandar essa mensagem de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais direta, de forma que ele, ao ouvir o slogan, ele vai automaticamente, de uma forma muito dinâmica, entender do que se trata, de qual é o produto, de qual é a atitude, de qual é o procedimento que é esperado dele, o receptor dessa linguagem, desse texto de propaganda. Tá legal? E por último, eu já falei da assinatura, ou seja, de quem, para quem que está sendo feita essa propaganda, né? Qual é o público-alvo? De que forma que eu vou atingir esse público-alvo? De que forma que eu vou usar, ou qual linguagem que eu vou utilizar para atingir esse público-alvo, tá bom? A segunda propaganda, que vão ter todos esses mesmos elementos, ela vai se tratar de uma campanha também com relação ao meio ambiente, que é um anúncio de propaganda do Greenpeace, que vai falar sobre a área de acasalamento das baleias jubarte aqui no litoral brasileiro. Logicamente vai ter um apelo de meio ambiente, de conservação,
e vai chamar a atenção para as pessoas do transporte dos navios de petróleo, né, que põe em risco, na medida que se acontecer algum tipo de acidente, o dano vai ser irreparável, irreversível em alguns casos, do acasalamento e da área que essas baleias utilizam há milhões de anos. Então é importante que essa campanha também mostre para as pessoas o risco e o perigo que tá um impacto, no caso do meio ambiente, na vida das baleias. Tá legal? Então vamos voltar lá rapidamente para a nossa primeira propaganda. Nós vamos ver então a relação das bicicletas, como os não motorizados, e os veículos. A propaganda é a seguinte: imagine vocês então um coração, e no meio, um coração vermelho, e no meio desse coração vai ter um carro e uma bicicleta. Imagina uma bicicleta estilizada, imaginando que seja uma relação harmônica entre os dois. E vem o seguinte texto: não adianta fingir que eu não existo. Logo abaixo dessa imagem. Aí tem um texto que diz assim, ó: bicicletas e automóvel podem formar um belo par. Apoie essa relação. Opa, já gerou em mim, talvez até uma curiosidade, talvez até um interesse. Eu começo a pensar, a refletir, nossa, como é que é a questão da bicicleta? Elas estão bem harmônicas, a relação dela no nosso trânsito? Tem acontecido acidentes? Não tem? Que tipo de pensamento de cara eu já vou evoluir em termos dessa propaganda que vai gerar em mim? Aí eu venho e pergunto para vocês, e vocês? O que vocês estão achando? Essa campanha, ela chama atenção do que exatamente, né? Vamos chegar à conclusão de que é a situação do trânsito, que não ela absolutamente problemática. Muita gente sofre acidente de várias naturezas, inclusive com muitos mortos todos os anos, e o Brasil deve se envergonhar desses números que a gente apresenta. Então a gente está querendo diminuir isso, tá legal? E que mensagem que vocês acham que esse anúncio pretende transmitir? Meu Deus, a gente pode aprofundar muito. Pode mostrar desde a minha individualidade em termos de como respeitar as leis de trânsito se eu estiver dentro de um automóvel, e logicamente também se eu for um pedestre ou se eu for um ciclista. O importante é que a gente tenha uma relação harmônica, que cada um deles respeite seu espaço, de forma a não gerar acidentes, problemas e desperdícios de energia, de tempo e de dinheiro. Tá legal? E para tratar essa relação entre os ciclistas e os motoristas, o anúncio propõe uma associação de ideias. A gente precisa entender essas associações de ideias para a gente identificar no texto publicitário qual é exatamente aquelas partes que eu falei para vocês. Qual é o título? Tem um slogan? Tem um slogan. Qual seria o slogan dessa campanha especificamente? Não adianta fingir que eu não existo. Uma bicicleta falando para o carro e buscando uma relação de harmonia. E depois a outra parte do texto da propaganda, quer dizer, bicicletas e automóvel podem formar um belo par, tá trazendo aquela ideia do romantismo, de uma relação harmônica entre eles, tá? Então, apoie essa ideia, tá bom? Então, nesse aspecto, a gente tem que conversar sobre os componentes desse texto e conseguir identificar, beleza? Eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque eu vou solicitar que vocês façam o mesmo. Eu vou gerar para vocês uma imagem. Então vamos lá, spoiler. Eu já vou dizer o que vai ficar para vocês fazerem no nosso próximo encontro. Imaginem uma criança triste, chorando, sozinha e isolada. E a gente vai bolar uma campanha que fala sobre o bullying. Vocês acham que o bullying é uma questão interessante? Hoje vocês já estão absolutamente familiarizados com o tema, já conhecem as questões de respeito com os colegas e já sabem todos os males que originam qualquer tipo de relação de bullying, né? Então eu vou solicitar para vocês que através dessa imagem que eu vou gerar para vocês, e vocês vão fazer um tema, um texto, um slogan, e vão ver se vai ser da Secretaria da Educação contra o bullying, se vai ser da Prefeitura Municipal, se vai ser da própria escola, enfim. Vocês vão ficarem livres para não só identificar o texto publicitário que vocês vão fazer, mas principalmente de qual é o público-alvo, quem escreve o que, para quem, qual é o público-alvo, de que forma que vocês vão abordar esses conteúdos. Tá legal? Muito bem. Só que para
Para falar isso, a gente tem que cumprir um tema importante dentro do texto publicitário, do que se refere à propaganda, a questão da oração e a questão dos períodos. Então a gente já sabe que uma oração tem que ter o quê? É uma ação, é um verbo. Então se nós temos 2 ou 3 verbos na mesma frase, certamente eu vou ter 2 ou 3 orações. Cada verbo vai identificar para mim uma oração. E o período? O período pode ser um período simples, apenas com um verbo, mas ele pode ter 2 verbos. Então seriam várias orações, ou seja, 2 ou mais orações dentro de uma sequência, dentro de uma lógica, aí eu vou ter um período, tá legal? Esse período, ele pode ser simples ou composto. Um período simples que tem um verbo com todos os elementos, desde o sujeito e até os adjetivos e o que se refere a esse verbo, né? Quem são os sujeitos desse verbo, né? E nós temos um período composto, onde a gente vai ter várias ações, vários verbos, ou seja, eu vou ter uma ideia mais elaborada de outras ações, então aí certamente eu vou ter um período. Não podemos esquecer essa diferenciação, tá legal? Outra coisa fundamental, né? Por exemplo, os tipos de mídia. Gente, a gente tem que imaginar que a publicidade é um texto que pode ser adaptado para diversos tipos de mídia. Então, aquelas que nós já identificamos, que foi o outdoor, a revista, o pôster, o cartaz, o livro e a internet. A internet também, logicamente, ela vai mesclar as questões de textos verbais e não verbais, e isso vai fazer com que o alcance dessa minha publicidade seja muito maior. Mas o importante é que todas essas questões que nós estamos levantando, elas fazem parte da nossa interpretação do tema e do problema, da forma que eu vou usar a minha publicidade para atingir um comportamento. Então, se for o do bullying, já vão pensando como que vocês vão imaginar, que vão usar uma metáfora, vão usar uma figura de linguagem, o que consta nesse conteúdo em termos dos próprios elementos do texto publicitário, tá bom? Muito bem. Eu queria fazer uma outra abordagem do que a gente está falando dos elementos, então é importante a gente ver que tipo de produto que está sendo vendido, que está sendo veiculado, ou que tipo de atitude que está sendo ensinada, se é utilidade, ou seja, se ela tem utilidade, até que tipo de utilidade que ela é uma coisa absolutamente importante, é um conhecimento, por exemplo, lavar as mãos na nossa campanha contra o coronavírus. É fundamental que as pessoas simplesmente adquiram o hábito. Então, as publicidades estão aí, vocês estão vistos em diversas fontes para lavar as mãos, até que o público realmente tenha atitude e através do lavar as mãos eles vão evitar uma das formas mais comuns de contágio do coronavírus, tá legal? Tem a questão do preço e a questão do valor. Qual que é a diferença de valor e de preço? Muito interessante. O preço é um número, é o que vale em termos de moeda, e o valor pode ser por exemplo, se for para um colecionador que precisa daquela peça para colocar dentro da coleção dele, a última que está faltando para a coleção dele, logicamente que o valor vai ser diferente. O valor depende do local, do tempo, de quem fez, para quem que fez, como que fez. Existem uma série de questões interessantes que vão fazer com que tenha muita diferença entre preço e valor. E, logicamente, o texto publicitário também vai ter essa preocupação, tá? Ela vai avaliar a receptividade por parte do público-alvo. Ou seja, que tipo de linguagem que eu vou usar. Esse tipo de linguagem vai depender o público-alvo, ou seja, se for adolescentes, eu logicamente vou usar imagens para adolescentes. Se for um público médico, um público de advogados, um público de administradores, um público de microempresários, ou seja, para quem que eu estou direcionando aquela peça. E daí eu vou procurar utilizar aquela linguagem mais específica que vai fazer com que aquele público que eu optei lá atrás seja atingido de uma forma mais objetiva. Tá legal? Gente, vamos continuar nessa questão. Vamos pensar um pouquinho. A gente está falando muito da contextualização para a gente entender o texto publicitário com esses elementos que eu já falei para vocês. Mas vamos lá.
primeira coisa, será que os textos trazem ideias explícitas e não explícitas? Vamos pensar, nós estamos falando de texto publicitário, então eu vou falar coisas explícitas que estão absolutamente escritas no texto, mas eu vou estar falando de coisas implícitas também. Eu estou gerando reflexões na mente do meu interlocutor, de quem vai receber essa mensagem, de forma a atingir aquele conteúdo de atitude, ou de produto, ou de serviço, tá legal? Ou seja, o verbal e o não verbal, né? Muitas vezes uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. A gente coloca uma imagem de destruição, não preciso fazer mais um texto. O que eu estou querendo com aquela campanha, com aquela peça publicitária, eu já atinjo só com a imagem. Aí se eu colocar um texto, colocar um slogan, uma assinatura, daí vai fazer sentido e eu vou ter uma possibilidade muito maior de aprofundar esse conteúdo dessa propaganda e atingir com mais assertividade o objetivo que ela se propôs antes, tá? Na sua opinião, qual que é mais atrativo, hein? O verbal ou o não verbal? Dá para dizer que um vale mais que o outro? Dá para dizer que a imagem vale mais ou o texto vale mais? Gente, para responder essa pergunta, a gente vai ter que ter o texto publicitário em si. Eu posso usar só linguagens não verbais? Só uma música, só um jingle? Um jingle não precisa dizer mais nada, lá naquela musiquinha, 1001 utilidades do Bombril, ou a meia da loba. Opa, a meia da loba, já sei, eu já ligo direto o que é. Ou outras que eu, inclusive, anotei aqui para vocês, ó. O caldo nobre da galinha azul. Esse slogan é ótimo, de cara ele já faz identificar, né? A verdadeira maionese. Qual que é a verdadeira maionese? Vocês já lembraram, já identificaram direto qual que é o público, tá? Então, por exemplo, lá no caso do coronavírus, olha só. A prevenção está em nossas mãos. Que slogan interessante, né? Porque a prevenção está em nossas mãos. Imagina uma imagem de alguém lavando as mãos. A gente naturalmente vai adquirir essa atitude de lavar as mãos e depois tudo aquilo que nós já discutimos, né? Ou então uma outra publicidade interessante que apareceu, olha, plante árvores, ideias e coisas boas. Plante árvores, ideias e coisas boas. Com a imagem de um planeta todo verdinho, todos os continentes repletos de um meio ambiente verde, equilibrado, mar bem azul. O que vocês adquiririam com essa publicidade? Ou seja, eu vou explicar para vocês, olha lá, é a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo que as pessoas plantem árvores, mas não só árvores, no sentido de ser ideias e coisas boas, para gerar coisas positivas para o meio ambiente. A OAB, com o intuito de chamar a atenção para as pessoas do meio ambiente, ela relacionou a questão das ideias e as coisas boas junto com o meio ambiente. Um slogan muito legal, olha, plante árvores, né? O mundo todo verdinho, ideias e coisas boas, colocou exatamente no mesmo valor. Uma metáfora muito interessante, tá? Agora imagine outra, bem rapidinho, para que vocês possam perceber exatamente esse slogan. Olha o slogan. Ela é o pedaço mais importante. Imagine essa frase. Ela é o pedaço mais importante numa propaganda de pizza, numa pizzaria. E chamando as pessoas para virem comer a pizza no Dia das Mães. Observaram que interessante? Então, ela é o pedaço mais importante. O que ela é ela? Ela é a pizza ou ela é a mãe? Tá vendo a questão da metáfora? Aí gera na hora uma capacidade incrível de eu ter um acesso muito maior. Então, a questão das próprias figuras de linguagem é fundamental. As figuras de linguagem fazem com que o alcance do texto publicitário seja muito mais interessante. E isso faz toda a diferença, tá bom? Olha, eu gostaria que vocês percebessem nessa polissemia. O que é polissemia? Que é exatamente vários significados para uma palavra. Então eu vou ter várias possibilidades. Por exemplo, vamos pegar a palavra cabeça. Ó, a maioria usa um chapéu na cabeça. A Maria usa um chapéu na cabeça. Ótimo, a maioria usa um chapéu na cabeça. Absolutamente uma frase objetiva sem nenhuma conotação. Agora, se eu digo assim, o Francisco é o cabeça, opa,
O cabeça já é aquela pessoa que está idealizando, que está planejando, que está liderando, de alguma forma já tem uma conotação diferente. Ou então eu posso usar a seguinte frase: ela errou a cabeça do prego e acertou o dedo. Ela errou a cabeça do prego e acertou o dedo. Na hora eu vou perceber que ela estava com o martelo, errou e acertou o dedo. Quer dizer, a palavra cabeça teve polissemias diferenciadas em várias situações distintas, tá bom? Isso é importante porque isso vai acontecer muito nos textos metafóricos que a gente vai ter do texto publicitário, tá bom? Eu queria chamar a atenção para todas as figuras de linguagem. Todas elas vão ser muito importantes, então na hora de vocês fazerem, pode fazer uma aliteração, começar todas as palavras com determinada letra, ou pode ter até um ritmo diferente, põe uma poesia, põe um jingle. Isso tudo é importante para chamar a atenção para o produto, para o serviço, para a aquisição de valores, de conhecimentos, de tudo mais que a gente vai fazer, tá bom? Olha, foi interessante falar para vocês sobre essas partes. Agora nós temos um exercício muito legal que está lá no nosso material. A gente vai fazendo um por um e na dúvida que vocês possam ter, a gente vai caprichar e explicar detalhadamente que as respostas não existem só uma, existem várias, quantos vários alunos que nós somos aqui, mas dessa forma a gente garante que vocês vão conseguir ter a interpretação e a compreensão do texto publicitário e de todos os elementos que tem nele. Tá legal? Até a próxima!